Estamos ao vivo em mais uma live do grupo Plano Maior, esperando os nossos amigos chegarem. Enquanto ainda ninguém chegou. Ixi. Voltou? Não, veio muito ruído, Lu. Eu até tirei o teu áudio. Ó, vou habilitar. Tá com muito ruído de fundo agora. Voltou? Voltou, tô te ouvindo, Agora mas tá. ficou ruim? Mas tô ouvindo fundo também. Oi, gente, boa noite. Silvana, Ivete, Elka, Renato, Reinaldo. Sejam todos bem-vindos. Como vocês estão? Como passaram o final de semana? Hein? Muito bem. Estamos eu e a Lúcia aqui. Eu farei a palestra, a Lúcia fará as vibrações. Vocês estão todos bem? Devem estar. Boa noite, Estão quietinhos. gente. Agora ficou perfeito, Lu. Então tá. É isso aí, tá tudo muita chuva, a gente está úmido. Mas estava precisando, né? A gente estava muito seco. E aí, Beth, você tá bem? A Beth respondeu: Estou maravilhosamente bem. Oi, Rogério, seja bem-vindo. Joaquim também, seja bem-vindo. Edna também, boa noite. Dona Andréia La Rosa, seja bem-vinda. Ivete também. Luciana. Tudo bem com vocês? Bernadette, seja bem-vindo, boa noite. Como vocês estão? Nesse final de semana, como a Silvana disse, chuvoso. Hum? Muito bem, hein? A Ivete está melhor agora, fico feliz, Ivete. Vamos dando tempinho para os nossos amigos chegarem, né? Oi, Cláudia, seja bem-vinda. Marissônia também. O que vocês fizeram de bom no final de semana? Ô, dona Ju, tudo bem? Seja bem-vinda. Ela vai para uma outra sala para ouvir, porque se ela diz que incomoda ficar vendo e ouvindo, ouvindo ao vivo e depois pelo Facebook. Oi, Ana, tudo bem? Como que você está, Ana Paula? Thelma, seja bem-vinda, boa noite. Ah, fico satisfeito. Ficamos felizes de saber que você está melhor, Ana. Ficamos muito felizes. Cida, bem-vinda. Ana Cláudia, boa noite, seja bem-vinda.
É isso, né, meus amigos? 8h05, podemos começar, né? Já estamos com quase 18 pessoas. Estamos com, né, já dá para a gente começar. E hoje o tema, gente, é o Cristo operante. Então eu vou ler uma, um bilhete fraterno, tá bom? Para a gente. E aí depois eu vou fazer, né? Depois eu vou fazer a prece inicial e aí a gente começa a palestra, tá bom? Bilhete fraterno que está no livro Brilhe Vossa Luz, de autores diversos. Meu amigo, prossigamos no trabalho dia a dia, procurando com Jesus a verdadeira alegria. Se no caminho despontam problemas a resolver, perseveremos no bem, cumprindo o nosso dever. A dor faz parte da vida. Ninguém vive sem lutar, mas é feliz quem já sabe esquecer e perdoar. Incompreensões, dissabores, não desistas de servir. Silencia e segue em frente na construção do porvir. Amanhã, após a noite, que a morte impõe aos teus passos, encontrarás, redivivo, o Cristo a estender-te os braços. É um poeminha de Casimiro Cunha. E com esse bilhetinho fraterno, vamos fechando os nossos olhos, acalmando o nosso coração, pedindo ao nosso Mestre Jesus, aos nossos mentores e guias, a permissão para começar esse Evangelho com todos nós reunidos em uma corrente do bem. Que possamos hoje aprender lições, que possamos falar em nome do Cristo, mas que possamos também interiorizar essas lições de hoje, para que no decorrer dos próximos dias estejamos mais próximos de Jesus, mais calmos, mais tranquilos e mais felizes, como diz o nosso verso aqui. Que assim seja. Muito boa noite, meus amigos. Daqui a pouco eu te chamo, tá bom? Oi, Clóvis, seja bem-vindo. A Clarinha também, seja bem-vinda. Todos vocês que chegaram, deixa eu ver se tem mais alguém. A Rosana e a Margarete, sejam todos bem-vindos, né? Rogério, pode deixar que a gente vai fazer as vibrações para todos que estão com o nome aqui. Então, gente, hoje a nossa lição chama-se o Cristo Operante. E o que que ela tem de legal? Assim, o que que eu acho que é o que a gente vai passear bastante aqui, conversar bastante sobre, né? É que ele fala, né, em resumo, que Jesus opera em nós o tempo inteiro. Então, a lição, o versículo é de Paulo, Galatas 2,8, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia para com os gentios. Parece difícil e é um pouco difícil, mas não é muito difícil, não. O que que ele está falando, né? Aqui. Boa noite, Andréia. Boa noite, Cleusa. Boa noite, Márcia. E se me passou alguém batido aqui, me perdoe. Sejam todos bem-vindos. O que que a lição, né, de hoje ela tá nos convidando a refletir, né? Ela nos convida, né, a refletir que Cristo está presente nos nossos dias, o tempo inteiro, né? E que Ele está operante, ou seja, Ele está ativo no dia a dia. Não é um Cristo que ficou há 2000 anos atrás parado no tempo.
sem fazer mais nada, como se fosse simplesmente um recado, um livro, um caminho a ser seguido, mas que não atua no dia a dia. Cristo continua operando. É assim que fala Paulo, né? Então, a gente tem muito costume, né? E aqui Emmanuel fala disso, de manter o Cristo longe de nós, dentro do sectarismo religioso, é a palavra que ele usa. Mas é como se fosse uma coisa inalcançável, muito difícil, como se Jesus, né, só os entendidos pudessem ter acesso de verdade a ele. E não é bem isso, né? Jesus está presente, né? Jesus está no nosso dia a dia. Só que tem alguns problemas nisso. A gente às vezes não está preparado para escutá-lo. Sabe, um tempo atrás eu ouvi uma historinha que dizia assim: eu tô tão correndo, mas eu tô com tanto problema, mas eu tô com tanta perturbação que se Jesus batesse na minha porta, eu não ia abrir para ele. Vocês já pararam para pensar nisso? Se a gente não está assim no dia a dia, que a gente está tão atribulado que se Jesus batesse na minha porta, eu não atenderia ou não reconheceria. O que vocês acham? Vocês reconheceriam? Eu não sei, tenho dúvidas. Depende do dia, eu acho que eu não reconheceria. E essa lembrança dessa história, né, me fez refletir bastante sobre esse texto aqui. O texto que diz o seguinte: Jesus permanece trabalhando e sua bondade infinita se revela em todos os setores em que o amor esteja erguido à conta de supremo ideal. Ninguém se prenda ao domínio das queixas injustas, encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos. Cada aprendiz se esforce por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e de seus emissários. Trabalha, estuda, serve e ajuda sempre, em busca das esferas superiores e sentirás o Cristo operante ao teu lado nas relações de cada dia. Olha só que interessante. Ele não fala aqui, né, que Jesus estará só em alguns momentos com a gente. Ele não fala que Jesus estará só quando a gente precisa ou nos piores momentos da nossa vida. Ele fala que Jesus está o tempo inteiro ao nosso lado e que nós temos de estar mais atentos para percebê-lo. Isso é um pouco diferente do que a gente está acostumado a pensar ou mais viciado em pensar, que está muito relacionado, né? Ah, eu preciso orar para receber as bênçãos, eu preciso orar para pedir. Precisa, lógico que precisa. Mas nem sempre, né? A gente precisa só orar, a gente precisa estar em comunhão, a gente precisa estar na mesma vibração dos nossos queridos mestres e das pessoas mais elevadas de Jesus Cristo. É isso que ele fala aqui. Quando eu estava lendo isso, eu fiquei pensando, puxa vida, mas tem um monte de coisa que acontece no meu dia a dia que me afasta disso. Que eu tenho um monte de problema e esses problemas no dia a dia fazem eu ficar nervoso, irritado, chateado, magoado, né? Faz eu ter de trabalhar horas adicionais, e isso acaba me afastando, né? E aí, gente, eu estava procurando, né?
continuando lendo, e me veio essa palavra, né? Que está muito relacionado ao que a gente está falando. Então, o Cristo é operante, ele está sempre do nosso lado, e a gente precisa então estar o quê? Perto, atento a ouvi-lo. E como que a gente fica atento a ouvi-lo? Perseverando no bem, insistindo em fazer o bem o tempo inteiro, né? Não é só pedindo, é mudando as atitudes. E eu, procurando exemplos de perseverança, né? Porque eu acho que exemplos ajudam a gente a perceber que isso não é necessariamente uma coisa impossível. Eu caiu uma história aqui que é bem propícia para os nossos momentos, né? Do Viktor Frankl. É um psicólogo e sobrevivente do Holocausto. Ele escreveu o livro Em Busca do Sentido. Vocês já ouviram falar desse livro? Talvez a Lúcia já tenha ouvido, né? Então, nas condições mais desumanas possíveis, que é o Holocausto, nos campos de concentração, né? Ele encontrou um significado especial na vida dele, que foi ajudar as pessoas, acalentá-las, né? E conseguiu ter o sentido de servir e amar. Percebe, gente, que então que o local, que se essa pessoa consegue, tem pouca chance de a gente ter uma desculpa para conseguir, né? Se os apóstolos conseguiram e sofreram com aquele sofrimento todo, naquele tempo que tudo era difícil, né? A gente fica cada vez com menos desculpa, com menos impossibilidades, né? Mas isso não é só ele, né? Tem um monte de exemplo de perseverança. E a Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, né, que dizia que não devemos permitir que alguém saia de nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Olha o nível que ela pensou, olha o nível que ela colocou para ela, né? E a gente está sendo convidado a repetir que não devíamos permitir que alguém saísse ao nosso lado. Pior, todos deveriam ser melhores e mais felizes. Esses são exemplos, gente, de pessoas que perseveraram com muita dificuldade. E por que isso é a tona desta passagem que é o Cristo operante? Porque a gente só vai conseguir perceber toda toda a bondade de Jesus ao nosso lado através da perseverança. A gente não vai conseguir se a gente fica o tempo inteiro com uma fé vacilante, com uma fé vagalume, né? Com aquela fé que fala assim: eu só vou lá quando eu preciso, eu só faço oração quando eu preciso, eu só lembro de Jesus quando eu estou precisando. Quando está tudo mais ou menos, eu vou tocando minha vida. Aí eu tenho, quando eu volto, eu, eu recebo, lógico, mas eu perco oportunidades. E eu continuo naquele processo de melhoro, sofro. Aí sofro mais um pouquinho porque eu preciso melhor para voltar. Então, se a gente tem a perseverança, a gente começa a melhorar em linha, né? A gente começa a melhorar a cada dia um pouquinho. E é isso que essa lição do Emmanuel nos fala, para perseverar no bem, né? Percebendo que ao começarmos a perseverar, nós vamos permitir que o Cristo atue em nós cada vez mais. Então é como se eu fosse me preparando o terreno para que eu conseguisse chegar mais longe na com a ajuda de Cristo, com a ajuda de Jesus. Então, gente, quando a gente está conversando sobre isso, né, a gente tem de começar a criar gatilhos para se sentir bem com Deus. São gatilhos que nos permitem voltar ao nosso equilíbrio. E aí, eu listei aqui
né, algumas coisas que são gentilezas, né, que ao recebermos nós nos sentimos muito felizes. E por que que a gente não começa hoje, né, a fazê-las? Para que as pessoas se sintam felizes ao receber isso de nós. Porque assim nós vamos ser um instrumento de alegria, de felicidade, mas principalmente de paz. Vocês já viram um sorriso? Quando uma pessoa recebe um sorriso, mas aquele sorriso inocente, aquele sorriso com. Me fugiu a palavra, deixa eu ver aqui se eu lembro. Mas vocês vão perceber o que eu estou falando. A sinceridade, aquele sorriso sincero para as pessoas, mesmo para os estranhos, o que você faz no outro, né? E quando vem de uma criança, você não fica mais feliz, ainda mais tocado? Então vamos sorrir mais, gente. Vamos começar forçando o sorriso, mas depois vamos adquirir o hábito de sorrir para as pessoas. Isso vai fazer muito bem para quem a gente está vivendo, com quem a gente convive, com quem a gente encontra na rua, né? Você já viu você já teve aquele sentimento gostoso de quando alguém faz uma gentileza com você? Segura uma porta, um elevadorzinho que estava chegando e você, um segundinho, ele segura, né? Aquele bom dia com gosto que você recebe da pessoa, né? Quando a gente chega no centro e recebe aquele boa noite de todos os amigos lá, não é gostoso, não acalenta o nosso coração? Então, meus amigos, o convite é para a gente fazer mais bolo, mas sermos aquele estranho gentil. Aquela pessoa que você encontra na rua faz uma gentileza e você sorri. No carro, quando você deixa alguém passar, que apesar de ser a sua vez, né? Ao invés de brigar. Então, essas pequenas gentilezas são gatilhos que nos aproximam, né, de um estado espiritual mais elevado. E por que que isso é importante? Porque esses gatilhos vão nos ajudar a manter o equilíbrio durante o dia, e não o contrário, em a gente ir cada vez mais afundando o nosso equilíbrio. Perdão, gente. Vocês já viram aquelas pessoas que dão aquele abraço gostoso, que a gente fala até que cura mau humor? Vamos ser nós os abraçados, os abraçantes, né? Então, o que a gente está falando hoje, meus amigos, é muitas vezes, né, sobre as pequenas coisas onde podemos ser um instrumento de Jesus para mudar um coração, para mudar o dia de uma pessoa, para mudar o estado mental que uma pessoa está. Então, meu convite é para a gente refletir que hábitos, pequenos hábitos, a gente vai mudar para a gente ser mais um instrumento do Cristo operante. Porque a gente precisa, como espírita, está sempre procurando, né, nos melhorarmos, né, a reforma íntima que a gente tanto fala. Mas às vezes a gente pensa que isso é lá difícil, é muito grande, é muito complexo, exige muito esforço. Exige. Para os grandes saltos existe sim. Mas para aquelas pequenas coisas basta a gente começar um hábito novo, como sorrir mais, abraçar mais, né? Ser gentil, dar a vez mais vezes. Esses pequenos atos vão causando pequenas felicidades nas pessoas, e essas pequenas felicidades vão mudando o nosso redor, né? Então, gente, a próxima vez que você vê um passarinho, a próxima vez que você vê, né, um,
um céu muito bonito, a chuva. Vamos agradecer a Deus. Vamos lembrar que isso provém de Deus. E aí nós vamos criando hábitos de termos pequenos gastilhos que o tempo inteiro nos traz para o bem. Repara como muda a coisa, né? Porque a gente está numa vida corrida, numa vida que tudo nos leva para baixo, as notícias, o trabalho, né, o trânsito, quem tá aqui perto na capital, tudo vai nos atrapalhando. E a gente vai esquecendo de Deus, esquecendo como Jesus nos protege, esquecendo como os nossos mentores tentam falar com a gente o tempo inteiro. Então, para a gente ter o Cristo operante cada dia mais na nossa vida, a gente precisa de algumas coisas. Como eu falei no início, perseverar. Como eu falei agora há pouco, mudar os pequenos hábitos, para que os grandes hábitos nasçam. Não é? Vocês concordam comigo? Vocês acham que eu estou falando faz sentido? Ou não? E aí, gente, a gente vai criando hábitos que aos poucos Cristo vai operando as coisas conosco. A gente vai, de repente, ser um visitante que ajuda alguém, que lembra de um amigo, manda uma mensagem quando ele está precisando. Nós começamos a poder a atuar como instrumentos de luz. Por quê? Porque estamos mais próximos da luz. Porque estamos deixando Cristo operar em nós. Porque mudamos os pequenos hábitos. Né? Obrigado, Beth. Obrigado, Rogério. Eu também acho que faz sentido que as coisas se dão com pequenas mudanças, né? Mas focando, gente, em nós termos, né, mais tempo alinhados com Jesus e não, né, e não esquecer que, se não me engano, era Santo Agostinho, que todo final do dia pensava assim: puxa, o que eu fiz de bom, o que eu vou fazer melhor amanhã, né? O que eu me arrependo, o que eu tenho de pedir perdão. A gente tem de fazer isso também, mas a gente esquece todos aqueles pequenos momentos que a gente podia ser melhor. Então eu convido vocês para ver e discutir esses gatilhos. Né? Pensem nos gatilhos como sendo aquelas coisas que nos ajudam a sair, né? A sair desses momentos muito tristes, né? E aí eu vou voltar lá para aquele bilhete fraterno que agora talvez faça mais sentido para nós, né? Então, meu amigo, prossigamos no trabalho dia a dia procurando com Jesus a verdadeira alegria. Como a gente pode ser alegre se a gente não está ajudando o outro? Se você é espírita, se você acredita em Jesus, você já percebeu que a alegria não pode existir você sendo o único alegre. A felicidade não é uma coisa que a gente tenha sozinho. Então, no bilhete fraterno, procurando com Jesus a verdadeira alegria, tem esse trabalho do dia a dia. Se no caminho despontam problemas a resolver, perseveremos no bem, cumprindo o nosso dever. Olha só, a gente vai ter problema, porque a dor faz parte da vida. Ninguém vive sem lutar, mas é feliz quem já sabe esquecer e perdoar. Então, como vocês podem ver aqui nesse bilhetinho, tem todo praticamente o caminho aqui que a gente está fazendo, né? A dor faz parte da vida, a gente já sabe, né? Quem está aqui já sabe. Ninguém vive sem lutar, nós também já sabemos. Mas talvez a gente esqueça que quem é feliz é quem já sabe esquecer e perdoar. A gente esquece muitas vezes que a nossa dor, o nosso sofrimento, né, passa principalmente por esquecer e perdoar. Se a gente tem incompreensões de sabores, não desistas de servir. Silencia, segue em frente na construção do porvir.
Amanhã após a noite, que a morte impõe aos teus passos, encontrarás redivivo Cristo a estender-te os braços. Então é basicamente tudo que a gente tem falado, né? A gente falou da perseverança, falou de esquecer e perdoar. Não, não falamos, precisamos falar. Precisamos falar que a gente tem que ter gatilho para isso também. Aquelas coisas que nos permitam perceber que estamos ficando magoados, né? Que estamos deixando alguma água parada aqui dentro de nós e que precisamos de ajuda para nos libertarmos dela. Quando a gente junta, né, meus amigos, né, esses gatilhos, o poder desses pequenos hábitos, né, nós vamos perceber uma mudança tão grande de nós que é muito semelhante àquela pessoa que começa a ir na academia. Que ela começa lá fazendo 5 minutinhos de esteira, passa um ano, ela está fazendo 45 minutos sem o mesmo esforço daqueles 5 minutos iniciais. Né? Então, é uma academia aqui de pequenos atos de fazer o bem. Um sorriso a mais, um abraço apertado, um oi para um amigo, né? Um bom dia, boa noite, pequena gentileza, segurar a porta, dar passagem. Se vocês começarem a verificar que isso é um hábito que cada dia vocês podem fazer mais, daqui a pouco vocês vão perceber que esses pequenos hábitos fazem você reconquistar o equilíbrio. E reconquistando o equilíbrio a partir desses pequenos hábitos, vão permitir uma vida mais feliz, mais tranquila. Eu, como tenho, né, ansiedade daquelas malucas crônicas, né, síndrome do pensamento acelerado, tal, o que eu tenho costume agora de fazer, né? Quando eu começo a ficar muito agitado, eu dou uma paradinha, vou ler alguma coisa fora do que eu estou preocupado, né? Para que meus pensamentos se acalmem, volte a respirar, diminua a velocidade e eu consiga voltar. Ah, é fácil fazer isso? Lógico que não é fácil, né, gente? Mas é o que a gente tem de fazer. Eu, às vezes, quando eu estou muito agitado, faço isso uma vez, já cheguei a fazer duas, três, né? E a tendência é que um dia eu não precise mais fazer isso. Mas é isso, a gente tem de se vencer. A gente tem de se vencer, mas é com pequenas coisas. Não achem que a gente vai mudar da água para o vinho, gente. Não tenho essa expectativa. Porque isso a gente não vai fazer. A gente vai desistir antes, porque a gente é fraco ainda. A gente vai desistir antes porque a gente não consegue. A gente não vai correr uma maratona se a gente não treinar todo dia um pouquinho. Então, a nossa maratona de terminar essa encarnação melhores precisa de pequenos hábitos, de um sorriso a mais, de uma gratidão a mais, né, de tudo isso. E para encerrar, né, eu queria ler para vocês o texto do meu xará, do André Luiz. Meu xará não, né? Eu sou xará dele, né? E tem muito a ver com o que a gente passa no dia a dia, né? Então eu vou ler, vou comentar um pouquinho e eu queria ver de vocês também se vocês acham que a gente passa um pouco por isso. É do livro Ideal Espírita, na lição 71, um tanto mais. Você guarda a impressão de haver esgotado o estoque de todos os seus recursos em determinada tarefa de amor, mas se você perseverar um tanto mais no devotamento, ninguém pode prever os louros de luz que brilharão em seu passo. Você está doente e pretende obter licenças de longo prazo, mas se você continuar um tanto mais em serviço, ninguém pode prever o tesouro de forças novas que lhes aparecerá no caminho. Você encontrou imensas dificuldades no exercício das boas obras e anseia fugir delas, mas se você persistir um tanto mais,
Na construção da beneficência, ninguém pode prever o triunfo que as suas horas recolherão nas fontes vivas da caridade. Você acredita que não pode tolerar o amigo importuno, o filho teimoso, o irmão inconsciente, a esposa inconstante ou o marido insensato. Mas se você suportar um tanto mais a luta em família, ninguém pode prever a extensão do júbilo por vindouro em seu ninho doméstico. Você supõe que azar é seu clima e chora na bica do desespero, mas se você cultivar um tanto mais de fidelidade às próprias obrigações, ninguém pode prever a amplitude do seu êxito no amanhã que vem perto. Você experimenta enorme cansaço e não quer dar ouvidos ao companheiro de longa conversa. Mas se você esticar um tanto mais o seu sacrifício, ninguém pode prever os prodígios da colheita de bênção que surgirão dos seus breves minutos de gentileza. Observe que você mesmo, para realizar isso ou aquilo, exige incessantemente dos semelhantes um tanto mais de bondade, um tanto mais de cooperação, um tanto mais de tempo, um tanto mais de carinho. O gênio é a paciência que não se acaba. É justo que você deseje um tanto mais de felicidade, mas para isso é necessário que você ajude um tanto mais a felicidade dos outros. Repare você as lições de vida e compreenderá que a vitória do bem é sempre trabalhar conforme o dever e servir um tanto mais. É justo que você deseje um tanto mais de felicidade, mas para isso é necessário que você ajude um tanto mais a felicidade dos outros. Prepare vocês as lições da vida e compreenderá que a vitória no bem é sempre trabalhar conforme o dever e servir um tanto mais. Eu queria, gente, que com isso encerrar aqui, chamar minha amiga Lúcia e desejar a todos vocês uma ótima semana e com que todos tenham um pouco mais, tenham um tanto mais de felicidade essa semana. Olá, boa noite, gente. Está me ouvindo bem? Estamos sim. Então tá ótimo. Gratidão pela palestra, eu acho que foi muito pertinente a lição, acho que foi de muito aprendizado dessa noite. E vamos nós fazer a nossa parte agora, né? Deixar as pessoas um pouco mais felizes, né? Um pouco melhores, para que a gente possa realmente fazer o nosso papel por aqui. Afinal, a gente está aqui para fazer coisas boas, né? Boa noite, gente que está chegando. Boa noite, Clara. E a todos que estão aqui. Então, vamos lá, continuando nesse ambiente de luz, de paz, de amor, né? De compreensão, né? Que a gente vem até o momento. Vamos fechando nossos olhos, dando esses segundinhos aí para quem não pegou a sua água que vá buscar, já deixa ela aberta para que o plano espiritual possa fluidificar as águas de acordo com as necessidades de cada um, que possa pôr o remédio necessário. E vamos assim, né? Abrindo nossos corações com bastante amor, bastante luz, bastante tolerância, muita boa vontade para ajudar a quem precise, que a gente possa ser sempre um instrumento nas mãos do Mestre Jesus e que todas essas vibrações de amor possam ser recolhidas pelo plano espiritual e levadas aonde mais se fizer necessário. E que nós agora, com todo amor no coração e com toda a vontade de ajudar e de fazer bem ao nosso próximo, que possamos vibrar por todos os irmãozinhos que se encontram no chat, que cada um possa receber de acordo com o seu merecimento, com a sua necessidade, dentro daquilo que se faz possível, e que cada um possa receber o melhor que o plano espiritual possa levar a cada um. E que assim também, dentro dessas mesmas vibrações, vamos vibrar pelo nosso planeta. Planeta este que está passando por mudanças e transformações, que possamos vibrar por todos aqueles países que se encontram em guerras, que os dirigentes das nações possam encontrar um senso comum,
que os dirigentes de cada lugar em dificuldade possam ajudar o seu povo, que possamos vibrar pela Rússia e pela Ucrânia, pelos seus dirigentes, pelo Israel, por Hamas, Hezbollah, por todos os países do Oriente Médio que se encontram nessa disputa, que possamos levar todo o amor do Mestre Jesus, que em nome do Mestre Jesus cada um receba todo o movimento de paz, de resgate, de alegria, de felicidade, que possamos vibrar por todos aqueles países que se encontram com fome, na miséria, com guerras menores dentro de seus países, que o plano espiritual possa ali fazer morada e fazer a higienização e a limpeza da mente dos governantes, que possamos vibrar pelo nosso Brasil, que essa nova fase após a eleição seja uma fase de crescimento, de bem-estar, que os nossos dirigentes possam estar recebendo orientações do plano espiritual para fazer o melhor pelo povo brasileiro. Que possamos vibrar por cada irmãozinho que se encontra na crosta, no umbral, no Vale das Trevas, no Vale dos Suicidas. Que o arrependimento de seus corações possam ser vistos pelas caravanas socorristas e que eles possam ser resgatados, levados a um bom recomeço, levados a um novo momento em sua etapa de crescimento, porque afinal cada um tem o direito de recomeçar e ter uma jornada mais feliz no crescimento de cada um. Que possamos vibrar pelos irmãozinhos que se encontram nas ruas, muitas vezes com fome, com frio, muitas vezes apenas querendo estar por ali, que o plano espiritual leve o alento, o aconchego a cada um, que vibremos por aqueles que se encontram como usuários de drogas, usuários de álcool, ou de qualquer droga, ou de qualquer vício, que o plano espiritual possa interceder por cada um, por todos os jovens desamparados, sofridos, abandonados, pelos idosos, também desamparados, adoentados, que possamos vibrar intensamente por todos os orfanatos, asilos, albergues, casas de repouso, delegacias e penitenciárias, hospitais, que onde haja um leito de dor, ali esteja a luz do Mestre Jesus, o acalento, o amparo e o amor incondicional. Que possamos vibrar por pronto-socorros, por acidentados e por todos aqueles que nesse momento precisam de um amparo. Que vibremos por todos aqueles que se encontram doentes do corpo, da mente, do espírito, e de alguma forma, ao receber este amor e essa luz, possam se equilibrar para tomar as melhores decisões em suas vidas. Que possamos vibrar por todo aquele irmãozinho que nesse momento pede por um cuidado, pede por um auxílio, que as orações dessas pessoas possam estar recebendo o melhor do Mestre Jesus com essas nossas vibrações de amor, em nome do Mestre. Que possamos vibrar muito intensamente por todos aqueles que estão citados nas nossas caixinhas, no centro, nas caixas de vibração, por todos aqueles citados nos nossos trabalhos, por todos aqueles que têm problemas de doenças cardíacas, câncer, depressão, ansiedade, síndrome do pensamento acelerado, síndrome do pânico, problemas ortopédicos, diabetes, pressão alta, que todas as patologias que sempre têm sido colocadas os nossos irmãos possam receber o acalento, o amor, a luz e a paz do Mestre Jesus em seus corações. Que possamos vibrar pelos desencarnados, que cada um possa ter recebido no dia de ontem, principalmente, todo o amor de seus parentes, de seus amores, que possam ter recebido em forma de luz a saudade, para que possam continuar sua jornada da melhor forma possível no plano espiritual. Que possamos vibrar muito pelos suicidas, que possam perceber o que praticaram e que possam, assim, recomeçar
uma jornada rumo ao crescimento espiritual, porque todos, como seres espirituais, estamos em crescimento e desenvolvimento, e que os suicidas, que de alguma forma possam reconhecer aquilo que praticar e possam recomeçar da melhor forma, que possamos vibrar por nossos desafetos, aquelas pessoas que de alguma forma temos alguma desavença, alguma palavra mal colocada, que possamos nos colocar à disposição de perdoarmos e sermos perdoados, para que possamos o mais rapidamente resgatar, em vida ou não, todos aqueles problemas que tivemos, de alguma forma, que o perdão e o amor incondicional possam estar entre todos os desafetos. Que possamos vibrar por aquele amigo que agora nos vem à cabeça, aquele parente mais difícil, aquele amigo em dificuldade, que apareceu nesse momento em nossa mente, que possamos levar todo o amor do Mestre Jesus, que possamos vibrar por nossos lares, que a chama depuradora de Jesus possa adentrar em cada lar, retirando miasmas, impurezas, formas de pensamento e tudo aquilo que traga desarmonia ao ambiente, que as equipes de cuidados de limpeza de lares possam ali se instalar, que nossos lares em cada cômodo pode ser limpo, que algum irmãozinho que ali esteja desencarnado que possa ser encaminhado, e para os encarnados todo amor, toda luz e toda a paz deste momento. E finalmente possamos vibrar por nós mesmos, que a luz do Mestre Jesus esteja diariamente conosco, operante, atuante, que possamos pedir sempre forças para a nossa reforma íntima, para nossas limitações e dificuldades, que a cada dia possamos ser um instrumento da vontade do Mestre Jesus, que possamos nos colocar à disposição do amor, da luz e da paz, e que possamos estar em equilíbrio para todos os aprendizados que até nós cheguem. Que Deus Pai nos abençoe, nos ampare e nos ilumine, agora e sempre. Que assim seja. Ai, ai, gente, e que assim a gente possa ter uma linda e excelente semana, que vocês possam ter aí muitos pensamentos bons de ajuda, que o Mestre Jesus esteja sempre junto e que a gente possa se ver na quarta-feira, quem é de quarta, quem é de segunda e terça, e quem não, no próximo domingo a gente se vê. Uma boa noite e uma boa semana. Boa noite, meus amigos. Até a semana. Bye. Tchau. Muito bom. Terminamos. Prontinho? Então tá Tchau, minha ótimo. querida.